Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem da igreja que passa a incomodar. A gente vai falar sobre a ideia de que quando você libera uma verdade muito potente, isso certamente vai contrapor algumas mentiras. E, irmão, deixa eu dizer para você, é difícil, a gente às vezes não quer confrontar, não quer incomodar. A gente ama muitas pessoas, às vezes, que vivem nesse engano, nessa mentira, mas vai chegar um momento que não vai ter muito para onde correr, que nós vamos ter que manifestar aquilo que nós somos, a quem nós estamos nos tornando, aquilo que nós recebemos. Isso vai gerar um desconforto, não só no ímpio, mas vai gerar um desconforto no justo que está andando assim, não vou dizer quanto a pecado, mas tá andando numa medida diferente. E é isso aí. Amém? Então fica até o final do vídeo. Nós vamos começar a nossa adoração agora. Continue com a gente, fique com a gente hoje. Deus tem uma palavra para você, amém?
que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de apresentamos esse momento, esse devocional. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Fala conosco através da Tua Palavra. Eu sei que nós não temos muito a entregar, Jesus, mas aquilo que nós temos, nós entregamos a Ti. Tudo o que temos e o que somos, ainda que isso não seja muita coisa, mas nós entregamos ao Senhor. Nós intercedemos, Jesus, pela Letícia. Senhor, alcance ela onde ela está, que toda intoxicação saia, que o Senhor possa fazer uma obra completa na vida dela, Jesus. Que não só nesse dia, mas que haja um processo contínuo de desintoxicação a partir de hoje, até que ela possa encontrar uma saúde perfeita, Jesus, e dê testemunho daquilo que o Senhor faz na vida do homem. Nós cremos, Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor expulsa toda doença e todo espírito mal quando acontece assim. Nós vamos até ler sobre isso, Jesus. Nós cremos. Amém? Nós vamos ler em Atos hoje, capítulo 19, a partir do verso 1. Que diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deixa eu só pausar aqui. Nós determinamos isso na sua vida, Letícia, hoje. Nós determinamos que nós sabemos que há homens, há mulheres de Deus próximo a você, inclusive os seus pais. E nós cremos que aquilo que eles têm representado no reino de Deus fará com que toda enfermidade fuja desse ambiente. Nós cremos dessa forma. Nós cremos que o Senhor fará algo completo na tua vida, Letícia. Amém? Quando você sair desse lugar, eu espero que vendo esse vídeo, você perceba aquilo que Jesus estava fazendo enquanto você não tinha consciência daquilo que Ele podia fazer. Verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos,
e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montoava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Considerando depois haver estado ali, importa-me vir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Crendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as ciarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para a frente, impelindo. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo de Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém? Irmãos, Paulo, eu quero só ver um versículo aqui antes. Vamos começar por aqui. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que quando Apolo pergunta para aqueles homens sobre se eles receberam o batismo com o Espírito Santo, né, ou se eles receberam o Espírito Santo, vamos chamar assim, para que fique de comum acordo a todos, eles dizem que sequer ouviram falar do Espírito Santo e que tinham apenas se batizado no batismo de João, se arrependendo de seus pecados. E sabe, a primeira coisa que eu percebo da igreja é que nós, de tempos em tempos, nós pregamos menos sobre o Espírito Santo, sobre receberem o Espírito Santo.
Talvez que você que é pentecostal vai ouvir falar assim, não, William, pelo contrário, o que a gente mais ouve é falar do Espírito Santo. Os pentecostais claramente falam muito do Espírito Santo e da sua manifestação com sinais, curas, maravilhas, prodígios e assim por diante. Mas no contexto geral do Evangelho, nós temos muitos grupos que não dão essa devida importância. E Atos 19, já no começo da igreja, há uma preocupação com isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia ela não é uma coxa de retalhos que você pode simplesmente separar aquilo que você não gosta ou não entende. Então sobre essa coisa de Espírito Santo, de como ele se move, não é coisa sobre a pessoa do Espírito Santo. A forma que ele se move, como que é, se falar em línguas é assim, se não é assado. Essa recusa de receber a pessoa do Espírito Santo, que há em alguns grupos, vai acabar dissolvendo esses grupos. Aí depois não digam que é porque as pessoas deixaram de cultuar nesses lugares para ir para igrejas mais church, né, mais parede preta, não sei o quê, porque é customizada, é gourmet, ou foram para igrejas pentecostais porque havia muitas promessas. Não é por causa disso, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que as pessoas estão deixando de ir na igreja que você pastoreia ou congrega? Porque vocês não têm o devido respeito e preocupação com a pessoa do Espírito Santo. Não é culpa de ninguém, é culpa de vocês. Vocês precisam se arrepender e começar a ministrar a pessoa do Espírito Santo. O William, Deus que me livre, vai que esse negócio aqui vira uma bagunça. Pessoas começam a fazer coisas que não são bíblicas. Irmão, sabe você lá o que é bíblico sem antes ter experimentado? Você precisa ter uma experiência com Deus, deixar a pessoa do Espírito Santo vir e tomar conta da tua vida. E se por acaso acontecer algo, amém. Se não acontecer, amém também. Não quer dizer que você vai falar em língua como os pentecostais, coisa que eu sei que a maioria, né, dos cristãos fora do pentecostalismo não concordam com esse formato e assim por diante. Mas a pessoa do Espírito Santo ela tem que ser pregada. As pessoas têm que receber o Espírito Santo. E mais, não se envia ninguém sem o Espírito Santo a lugar algum, a obra alguma. Porque essa pessoa fará de si mesmo, ela manifestará de si mesmo. Então você precisa sim, quando você enviar alguém, um missionário, um evangelista, quando você enviar um pregador do evangelho, um apóstolo, que significa enviado por si só, ele precisa receber a pessoa do Espírito Santo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer o que ele vai fazer. Então, Igreja de Jesus Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, não há nada que ainda não há tempo de ser resolvido ou mudado. Fiz errado até agora, William, o que eu faço? Começa a fazer certo. Começa uma busca pela pessoa do Espírito Santo. Ore a Deus, clame ao Senhor, peça para que Ele venha através do Espírito Santo e encham todos na casa. Irmão, deixa eu dizer para você, não há outra opção. A gente vai levando aqui, porque esse negócio do Espírito Santo aí entra muitas coisas, né, pentecostais aí no meio, a gente não quer isso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se trata de ser coisas pentecostais. Se trata de você entender que a pessoa de Deus, ela entre os homens se manifesta através do Espírito Santo. Então nós percebemos justamente nesses grupos a dificuldade da manifestação de Deus entre eles, no milagre, nisso. Claro que o Senhor ele é bondoso com todas as pessoas, aceitaram a Cristo como o único suficiente Salvador, têm seguido a doutrina dos apóstolos, têm vivido dentro do Evangelho de Jesus Cristo, e sim, Ele vai te honrar de muitas formas, mas você não vê a totalidade da manifestação de Deus. Por quê? Porque há uma restrição para que Ele seja completo na sua vida. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, tem coisa que Ele tem que falar, precisa ser dita. William, mas quantas pessoas vai ouvir teu vídeo? De repente nem vai ouvir. Mas se uma pessoa que precisa ouvir essa palavra ouvir, ela já está dita. É isso que importa. Importa que ela seja ministrada. E esse texto tem tudo a ver com isso. Porque o que acontece em Atos 19? Em Atos 19, Paulo ele começa a ministrar uma palavra. E essa palavra ela vem de encontro, né? Ela entra em conflito com os interesses de um grupo de pessoas. Então ele começa a ministrar ao Senhor, e algumas pessoas que vivem da produção de ídolos começam a perceber que aquele negócio vai dar ruim. Afinal de contas, eles vivem daquilo, né? Eles comem daquilo. E então eles levam, né, Paulo para
eles tentam, né, persuadir Paulo, levar Paulo a uma espécie de julgamento. E o pessoal fala assim: Paulo, é bom você não estar aqui e tal, toma cuidado. Mas eu acho interessante a palavra que é dita no final ali, onde eles dizem assim: você está desencaminhando essas pessoas. E um pouco antes vai dizer que ele estava ministrando contra a palavra daqueles que eram chamados de os do caminho. Eles foram já, capítulo 13, se eu não me engano, agora não vou ter certeza, chamados de cristãos. Mas nem todos chamavam seguidores de Cristo de cristãos. Alguns ainda chamavam de os do caminho. Então presta atenção no que eu vou dizer. Paulo não estava desencaminhando ninguém, ele estava colocando no caminho correto. Mas para aquele que andava num outro caminho, é desencaminhar. Ou descaminho, né? Então entenda isso. Não se trata de perverter pessoas. Não se trata de desencaminhar, de querer atrapalhar algo que está acontecendo. Mas se trata de manifestar aquilo que ele carrega. Irmão, nós não... Às vezes a gente fala assim sobre uma coisa ou outra, e eu sei que algumas pessoas ficam assim: poxa, William, você é um cara até legal, você não precisava falar disso. Claro que precisa, irmão. Vou falar do quê? O meu trabalho, eu costumo dizer que o meu trabalho não é pregar de forma evangelística. Geralmente, quase tudo que eu ministro é para alinhar algumas coisas que, assim, nem... William, mas quem é você para alinhar algumas coisas? Olha, irmão, eu sou alguém que fala algumas coisas só, né? O que eu posso te dizer? Qual que é a tua autoridade, né? Quem te deu essa autoridade? Cara, Jesus fala os negócios pra gente, a gente vai repetir. Mas assim, a gente... por exemplo, eu ministrava no presídio. Ano passado, o ano inteiro a gente pregou no presídio, toda terça-feira. E eu chegava, o pessoal ia ministrar com eles, e eu começava a ministrar, e o pessoal via que não era o tom de uma palavra evangelística. Por quê? Porque minha preocupação não era que eles aceitassem Jesus, a maioria eles já conhecia Jesus. Minha preocupação é o que eles iam fazer depois que eles saíssem dali. Porque depois que sai dali, com uma tornozeleira, a maioria corta ela. E acaba criando um problema ainda maior para voltar para penitenciário. Então, qual que era a minha ideia? Cara, a maioria ali já foi crente. Tem mãe crente, tem pai crente, sabe assim? Conhece o Senhor Jesus. E de outras várias formas também. Não é só através dos evangélicos, católicos e assim por diante. Essas pessoas já sabem quem é Jesus. A pergunta é: como convencê-los de recebê-lo? Eu não preciso falar: Jesus é essa pessoa. Eles já sabem. Eles precisam entender. A gente precisa dar algo um pouco mais sólido. Assim também, quando a gente pastoreava um projeto, o Projeto Maná, eu era um dos líderes desse projeto, um dos pastores que ministrava sobre os meninos. E quando eu ministrava para eles, eu não ficava ministrando assim: larga isso e vem para Jesus. Cara, eles já sabem que eles precisam fazer isso. A minha ministração era: cara, vocês são os futuros pastores, eu vou preparar vocês agora. Agora vocês não vão entender nada disso aqui, mas isso vai grafar no coração de vocês. E no dia que vocês chegarem lá na frente, vocês forem os próximos líderes, os próximos maridos, os próximos pais, vocês vão ter a ideia, aquilo vai começar a ser resgatado. Então assim, irmãos, a gente pega meio firme assim, a gente não liga muito para apaziguar a coisa. E eu preciso falar sobre isso. A gente não desencaminha as pessoas, a gente só coloca no caminho qual a gente faz parte. E para outros é visto como desencaminhar. Mas, como eu disse aqui esses dias atrás, e talvez você tenha visto nesse vídeo, ou se não viu, eu vou te falar agora. O problema entre Elias e Jezabel não era que Elias não concordava com o que Jezabel fazia. Claro que provavelmente ele não concordava, mas o problema não era só isso. O problema de Jezabel não era com Elias, que era profeta de Deus, até porque ela era muito religiosa também. Mas o problema é que Jezabel, o nome de Jezabel significa Baal é Deus. E o nome Elias significa o Senhor é Deus. Então entenda uma coisa, nós estamos falando de duas naturezas completamente diferentes, que se contradizem, duas pessoas que carregam duas essências completamente diferentes. Então o que acontece? Quando Elias manifesta aquilo que ele carrega, ele vai automaticamente incomodar Jezabel. E quando Jezabel manifesta aquilo que ela carrega, ela vai incomodar Elias. Então entenda isso.
Paulo não estava desencaminhando pessoas, ele estava encaminhando. Até porque, presta atenção, o que eles vão dizer? Que Paulo não estava descredibilizando Atenas, Atena, né, fazendo, Diana no caso, aquela coisa toda. Ele não estava fazendo isso. Ele realmente não estava. Ele não estava dizendo Atena não é Deus, Diana não é Deus. Ele estava dizendo o Senhor é Deus. Entende? Ele não estava desencaminhando ninguém. Ele estava encaminhando algumas pessoas. E esse encaminhar essas pessoas para outros parecia um descaminho. Então, eu quero encerrar para você dizendo isso. Entenda uma coisa. Quando a igreja descobrir a sua essência, a sua mensagem, ela vai incomodar outras pessoas, irmãos. E assim, eu sei que a gente não quer se meter em briga política, eu sei que a gente não quer se meter em briga filosófica, né? Principalmente com os nossos irmãos, né? De repente outros grupos cristãos. A gente não quer fazer isso. Eu sei, eu também não quero. Mas aquilo que a gente ministra, ele vai contrapor coisas que outras pessoas ministram. O caminho que nós apontamos vai anular outros caminhos. Então, não se preocupe, meu irmão, com aquilo que você está manifestando, desde que você tenha sinceridade no Senhor. De repente, hoje você não tenha todo o conhecimento necessário, amanhã você vai ter mais. Não insista em permanecer nesse lugar. Se agora você entendeu, tem um entendimento melhor, uma capacidade melhor de compreensão, mude. Como diz Romanos 12:2, deixa o seu entendimento ser renovado, seja renovado na sua mente. Não fique engessado tentando carregar um corpo, né, um falido, morto, que só faz peso. Cara, abandona aquilo ali e vai pra frente. Fala assim, não, nós vamos sim ministrar algo vivo. Então, não tenha medo de manifestar e de direcionar as pessoas ao caminho do qual você tem recebido o Senhor, que é o próprio Jesus. Não tenha medo disso. Ah, William, mas eu vou levar bastante pancada. Não vou, claro que vai. Agora não, porque agora você é desconhecido. Mas no dia que você passar a ser conhecido, com certeza isso vai criar muito problema, irmão. Muito problema. Mas, né, é para aí que estamos, é a Igreja de Jesus Cristo na Terra. A gente não veio para trazer paz. A gente veio para trazer o problema, irmão. Sério, ele é sério. Se o nosso Jesus, quando vir, ele vai vir para trazer juízo, não é a gente que veio para trazer, né? E juízo, irmão, não quer dizer que a gente veio para condenar pessoas. O juízo, ele pode ser tanto condenatório quanto absolutório. Então a gente veio para trazer o juízo. Agora cabe de cada pessoa que vai receber através desse juízo, se é condenação ou absolvição. Amém? Eu quero te pedir, antes de encerrar, antes de orar com você, compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que você acredita que vai, né, ser abençoada através dessa palavra. Curta, compartilhe, escreva embaixo, faz o que você quiser aí, comenta embaixo. William, não concordo. Fazer o que, né, irmão? Não, é isso mesmo. A gente, de verdade, eu vou curtir a tua mensagem lá, mas não vou brigar com você, é claro. A gente não vai ficar em discussão ali, mas vai ser bem bacana saber o que você pensa, né? Quem sabe nesse processo de saber o que você pensa, a gente descobre que tá errado também, né? A gente não tem essa presunção de imaginar que sabe todas as coisas. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a sua face sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele guarde teu coração e tua mente de tudo aquilo que o inimigo possa estar tentando contra você. Fique em paz no nome do Senhor Jesus.